Esperar o pessoal entrar aí para começar. Karen Rigo já entrando aí na live de hoje. Legal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é a live que a gente propôs falar de exercício, né? Eu deixei na descrição aí para vocês um link do site, da nossa lista VIP, que a gente vai mandar vários artigos, né? Para vocês se inteirarem do mundo da corrida também. Quem tiver aí, Janaína entrando. Oi, Janaína, tudo bem? Fera do biomecânica do Pilates, né? Então a gente vai falar hoje basicamente sobre alguns exercícios mais recomendados para os corredores. E vou esperar o pessoal entrar mais aí para a gente começar a falar do conteúdo, né? Hoje a gente está aqui com o Iago, parceiro fisioterapeuta, também trabalha com a gente aqui na clínica. A gente está num ambiente diferente aqui, que a gente vai falar de exercício, nada mais do que demonstrar, né? Alguns exercícios para vocês. A Célia entrando aí também, boa noite. E a gente quer falar um pouco, basear um pouco como que a gente programa os exercícios de reabilitação, de prevenção de lesões e até mesmo, por que não, como melhorar a economia de energia e desempenho, né, nos corredores. Beleza? Esperar a galera entrar mais aí, compartilhar a live. Quem tiver um amigo aí que é corredor, profissional de educação física, fisioterapeuta que tiver interesse no assunto, compartilha aí para a gente poder conversar um pouco. Quem tiver pergunta também, mais no final a gente vai dar uma olhada nas perguntas para a gente responder. Beleza, gente? Legal, vamos lá, vamos começar então. O que eu propus? Quando a gente fala de exercício para corredores, o pessoal pergunta muito na página do Facebook, no direct, no Instagram, sobre como que eu melhoro, né, a eficiência na corrida, como que eu melhoro o meu tempo. Como a gente é fisioterapeuta, a gente não vai falar muito sobre desempenho. A gente vai falar um pouco sobre desempenho, mas a gente vai falar mais de prevenção de lesões. Então a gente vai começar falando como que a gente programa um trabalho de prevenção de lesões, quais são as nossas bases, né? E depois a gente vai falar relacionado a desempenho, né? Uma pequena parte de como que a gente desempenha a economia de energia, como que a gente melhora a nossa economia de energia na corrida. O bom é que eu trouxe o Iago, que o Iago é físio e ele é corredor também, então vai ficar bem legal. Acho que corredor 21, né? 21, 10 milhas. Então um corredor já experiente, já tem algumas provas aí. Então é bacana que a gente traz a nossa prática clínica, a parte de evidência científica também, com a prática clínica, que é o mais importante, né? Então, quando a gente fala de exercício, eu vou responder algumas perguntas que já me perguntaram anteriormente. Alguém me perguntou sobre qual que é o melhor exercício. Ela tinha dúvida se ela fazia pilates, ou fazia musculação, ou fazia treino funcional. Eu acho que é a dúvida de todo mundo. O que a gente tem que considerar? Valeu, Jana, brigadão. O que a gente tem que considerar? Eu acredito que 3 grandes categorias, né, de exercícios. A gente tem que pensar em flexibilidade, que entra a mobilidade articular, mobilidade dos tecidos conjuntivos, né, tecidos moles, que entra a flexibilidade nesse ponto, força, que é importante, que a gente sabe que a força é uma forma de a gente prevenir lesões e melhorar o nosso desempenho, e a outra é controle motor, que é controle do movimento, que nada mais é que a gente ativar o movimento no time correto, né? Porque às vezes o atleta de corrida ele tem força, mas na hora da corrida ele não desempenha uma boa biomecânica, não tem o time de ativação correta naquele momento e pode gerar alguma sobrecarga em algum ponto do corpo, né? Alguma sobrecarga na articulação muscular. Então começa a ocorrer as lesões musculares. Então a gente vai falar dessas 3 categorias iniciais de trabalho de prevenção de lesões, né? E trabalho também de como que a gente melhora a economia de energia na corrida. Inicialmente, quando a gente fala de ativação muscular, eu gosto de trabalhar com principalmente atletas que estão retornando à corrida após uma lesão, trabalhar com bastante exercício isométrico,
Por quê? Os exercícios isométricos, hoje a gente sabe, nas tendinopatias, principalmente, após uma tendinopatia, ele ajuda a reduzir a dor, né? Ele melhora essa ativação muscular e ajuda a reduzir o nível de dor. Então é interessante a gente começar com uma ativação de exercícios isométricos para ativar ali a musculatura, principalmente região glútea, região do core ali, né, de forma geral, e da região que está sendo afetada. Se for posterior de coxa, que é comum aquela tendinopatia na inserção dos isquios, né, ou do calcâneo também, que é muito comum, a gente trabalhar prioritariamente com isométricos com baixa carga, só para ativar ali a musculatura. Então, eu gosto bastante principalmente pós-reabilitação, né, depois que o atleta está retornando para a atividade de corrida. Outra coisa interessante, prioritariamente a gente começa a trabalhar com mobilidade, igual eu falei, flexibilidade e mobilidade. Então a gente faz a avaliação do atleta, a gente já falou nas lives anteriores sobre a avaliação do corredor, né, os aspectos mais importantes relacionados com a avaliação. E a mobilidade, então, é outro pilar muito importante para o corredor, porque sem mobilidade ele não vai conseguir alcançar aquela amplitude do movimento para ter aquela geração de energia, geração de força para ter uma corrida mais eficiente e principalmente sem lesões, que é o mais importante. Então, mobilidade, a gente pode considerar mobilidade articular, né? A gente faz alguns testes, vê se é mais articular ou mais o tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo, tecidos moles e miofaciais, então pode ser músculo, fáscias, tendões, os tecidos ao redor ali das articulações. Então é importante a gente desvendar se tem alguma questão nesse sentido. Depois, prioritariamente, a gente considera a força, o controle como uma peça fundamental da gente trabalhar os exercícios. O que seria exercício de controle? É aquele time de ativação sem compensações. Então a gente vai trabalhar com o atleta sem ele fazer as compensações do movimento, que pode gerar padrões compensatórios de sobrecarga em alguns pontos. Um exemplo disso é o próprio valgo dinâmico, né, que todo mundo já conhece, o valgo dinâmico, que quando o joelho faz a rotação interna, ele vai para dentro, né, a patela ali. Então, pessoas que têm o valgo dinâmico normalmente têm uma tendência a ter uma dor mais femoropatelar, pode gerar sobrecargas em outras regiões também, quadril, tornozelo, né? Padrões de ativação de glúteo médio, principalmente, que podem gerar o drop da pelve, que é quando a pelve ela lateraliza, né? Na hora que aquele atleta que corre, parece que ele está dando um movimento lateral, assim, parece que ele está caindo com a pelve. Também é importante a gente trabalhar essa ativação muscular para a gente ter uma correta ativação no momento certo ali. E padrões principalmente de tronco, né? Membro superior, porque a corrida nada mais é que a gente cria uma rotação, os braços ele faz uma rotação e o quadril faz outra rotação, então você cria torções no corpo. Então ali, principalmente a gente tem que estar com as cadeias musculares, principalmente. Quando a gente fala cadeias musculares, cadeias cinéticas, cadeias funcionais, enfim, o nome que a gente quiser dar, mas a gente está falando daquela continuidade do movimento, que a gente sabe que o movimento não é feito apenas pela ativação de um músculo, né? A gente tem toda uma cadeia de eventos que vão levar aquele movimento. Então é importante a gente entender em que ponto você está tendo agora aquela ruptura, né, da cadeia de movimento para gerar o movimento correto. Então, respondendo a pergunta que me perguntaram se é melhor pilates, se é melhor musculação, então se você tem esses 3 itens, se você trabalhou a flexibilidade e mobilidade, você trabalhou o controle e trabalhou a força, você pode fazer pilates, você pode fazer musculação, treino funcional, que mais é o que pode fazer? Pode fazer vários tipos de exercícios, principalmente os educativos de corrida. Educativos de corrida. Né? Então, você tem que ter esses 3 itens dentro da sua atividade. Então, assim, na musculação você pode colocar? Todos cabem. Você pode trabalhar mobilidade. Hoje a gente sabe que a musculação não é só fazer exercício em máquinas, né? A gente vê várias personagens que estão bem atualizados, utilizando exercícios com elástico, com teraband, com Bosu, né? Com bastante equilíbrios. Os kettlebells, que são
essas chaleirinhas aqui que são bem interessantes, que a gente consegue trabalhar com alguma instabilidade, né, que o atleta precisa criar essa estabilidade. É interessante o trabalho com kettlebell também. Então a ideia hoje da nossa live é falar alguns exercícios que a gente considera importante para o corredor ter dentro da sua preparação física. A gente sabe que o atleta que prepara a parte física, a preparação antes da corrida, ele, além de prevenir lesão, ele melhora o desempenho dele, né? Quem não compartilhou aí, compartilha, pessoal entrando aí, mais gente entrando. Tem a lista VIP aí, quem não cadastrou ainda, cadastra que a gente vai mandar uns artigos, uns vídeos, algumas coisas bem bacanas, né? O e-book está no forno, já está quase saindo, provavelmente outubro, meio de outubro aí ele sai um e-book sobre lesões de corrida e alguma coisa de prevenção. E fiquem ligados aí que vai estar saindo já, está sendo preparado, beleza? Então vamos para os exercícios. Então a gente falou do primeiro pilar, que é mobilidade. Então o Iago vai ajudar a gente a demonstrar alguns exercícios aqui. Vamos lá? Vamos. A gente tem alguns equipamentos aqui. Aí, se vocês não estiverem enxergando, tiver dificuldade de enxergar, vocês avisam que a gente muda a posição da câmera, tá, pessoal? Então a gente vai falar dois exercícios de mobilidade que eu considero os principais dentro para os corredores. Não vejo. Ah, legal, Jana. Que bom que está esperando o e-book. Está chegando. Pode ficar de joelhos aqui. Então, assim, um movimento que a gente considera importantíssimo é dorsiflexão do tornozelo. Chega, acho que um pouquinho mais para trás, precisa ver seu pé aqui. Isso. Ótimo, tá legal. Tá enxergando legal aí? Que coisa vocês avisam, tá? Então, pode ficar de frente para lá. Acho que vai ficar melhor para mostrar para o pessoal. A dorsiflexão do tornozelo nada mais é que esse movimento de você trazer o joelho para frente sem tirar o contato do calcanhar. Então, esse movimento de dorsiflexão. Esse movimento ocorre principalmente durante a corrida. Estão enxergando legal aí? O pessoal está falando que não está vendo muito bem. Vai mais para trás? Ou tá bom? O Karen está me avisando aqui. Ah, tá legal, beleza. Então, esse movimento, principalmente, que você aterriza, ou, independente se for com a ponta do pé, com o médio de pé ou com o calcanhar, você tem esse momento de aterrissagem, você ganha energia elástica aqui nesse movimento e libera energia elástica. Mas se você tiver com esse movimento limitado de dorsiflexão, é como se estivesse correndo e não termina o movimento. Então essa energia elástica do tendão, principalmente, que a gente já falou de algumas vezes, você perde. Então é interessante a gente avaliar e ver. Um exercício interessante é você trazer esse joelho para frente e voltar, isso, sem tirar o calcanhar. Um exercício muito simples, mas muito eficaz para ganho de mobilidade aqui. A gente pode colocar ou a mão para apoiar mesmo no osso talos, que fica bem no centro do osso do pé, né? Ou a gente pode colocar uma faixa, uma fita tracionando para bloquear esse movimento, para trazer para frente. Então, um exercício simples, né? Mas fundamental para o corredor. Tranquilo? Estão conseguindo enxergar direitinho? Legal. De mobilidade ainda, outro exercício importantíssimo que a gente pode trabalhar é extensão do quadril, que é a mesma posição que o Iago estava, pode ficar de frente para lá, isso, põe o pé bem para frente, que é esse movimento de trazer a pelve para frente. Então deixa, você vai ter a extensão do quadril, então é importante você não aumentar a lordose aqui, então segura um pouquinho mais, né, isso. E sentir essa parte de extensão do quadril trabalhar. Isso. Você pode trabalhar com movimento, né? Vai e volta, né? Mobilizando esse quadril ou mantendo a posição. Uma variação desse movimento pode ser colocar a mão atrás da cabeça, nesse movimento, e fazer uma rotação para lá. Então, o cotovelo bem aberto, que aí você vai trabalhar essa cadeia muscular aqui, que é importante no movimento do braço da corrida. Fazendo essa rotação aqui. Então é interessante a gente
associar o movimento de rotação de tronco com extensão de quadril. Então, assim, a gente falou desses dois exercícios de mobilidade, que acho que é fundamental todo corredor colocar dentro da sua prática de preparação para ganhar, né? Tanto extensão de quadril, que é importantíssima naquela fase de recuperação da corrida, e a dorsiflexão naquela fase de amortecer, né, o impacto provocado pela corrida e impulsionar o corpo para frente. Tranquilo, gente? Beleza. Então a gente já falou dos dois parâmetros de mobilidade. Agora a gente vai falar sobre controle, que é outro pilar que a gente comentou um pouco para vocês. O controle, a gente pode utilizar alguns recursos como elásticos, né? Principalmente a gente usa muito esses mini bands, que são bem interessantes, são simples, né? O atleta pode fazer em casa ou no ambiente, né, de exercícios funcionais, algo nesse sentido. Né? Uma coisa que eu lembrei agora de mobilidade que é interessante trabalhar, a gente falou então de extensão de quadril e dorsiflexão. E um movimento global que a gente pode fazer de mobilidade que é interessante é o cócoras, né? O movimento de costas. Eu não sei se o Iago tem um cócoras completo, consegue fazer? Vamos ver. Vamos lá, faz aí. Mostra. O máximo que você conseguir ficar de cócoras. Agacha tudo. Isso. Com os dois pés, normal. Isso. Essa posição é uma posição muito interessante, que aí você trabalha a dorsiflexão do tornozelo, o quadril, aí você tenta ajeitar a coluna para manter um pouquinho mais alinhado. Então você trabalha a flexão máxima de 3 articulações importantíssimas: tornozelo, né, dorsiflexão do tornozelo, joelho e quadril. É claro que não é todo paciente que vai conseguir fazer. Na verdade, hoje a gente vê poucas pessoas conseguindo fazer esse cócoras, então a gente pode auxiliar. Vai um pouquinho mais para trás, o pessoal vê, acho que o pessoal não está enxergando, estou me avisando aqui. Mas pode mais ver. Aí, isso. Ótimo. O Iago, no caso, consegue fazer com uma base um pouquinho mais aberta, né? Mas se ele não conseguir fazer, eu posso auxiliar ele aqui. Pode levantar? Fecha um pouquinho mais. Isso, aí desce. A gente pode auxiliar o nosso atleta segurando na mão dele, porque a tendência vai ser cair para trás, né? Então a gente pode jogar aqui, pedir para ele descarregar de um lado, do outro lado. Então isso trabalha bem a mobilidade tanto de tornozelo, joelho e quadril, que é muito interessante para os corredores. Tranquilo? Exercícios de controle agora que eu estou falando para vocês, que é o segundo pilar que a gente vai trabalhar. Eu uso os mini bands. Então, o que o corredor precisa ter? Ele precisa, igual eu falei para você, amortecer aquele impacto provocado pela passada e impulsionar o corpo como se fosse uma mola. Então o corpo dele tem que ativar tudo isso no tempo correto. Então assim, a gente pode utilizar primeiro exercícios deitado, né? A gente vê se ele tem a capacidade de fazer os exercícios deitado, e depois a gente vai levantando. Então semi-ajoelhado, ajoelhado, semi-ajoelhado, e depois em pé. Pode deitar a barriga para cima. Pode ir lá para trás aqui, aí, chega um pouquinho mais para cá. Tá legal a posição na câmera aí? Beleza. Os exercícios que eu gosto muito são as pontes, né? As pontes são exercícios que ativam muito a região glútea. Então, como que a gente pode fazer? Apoia só o calcanhar, ergue um pouco a ponta do pé, sobe o quadril. Isso. Esse exercício é interessante, principalmente para os corredores que estão voltando de lesão, de glúteo, da fáscia lata, né? Da banda iliotibial, né? As fricções. Então, assim, aí a gente pode desafiar mais esse atleta, que ele sobe, estica uma perna e fica só em uma perna apoiada. Então aqui a gente consegue ver como que está o apoio da pelve. Se está caindo a pelve, se está erguida, se tem alguma compensação, né? Troca. Isso. Um exercício bem interessante para a gente trabalhar principalmente a ativação glútea. Ok? Pode voltar. Volta. Para desafiar um pouquinho mais a estabilidade de água, não sei se ele está corredor, né? Tem que sofrer um pouquinho, né? Vai colocar o elástico acima do joelho. Isso. Aí você pode pedir para ele fazer um movimento de elevação, o mesmo movimento que você fez anteriormente. Elevou,
esticou uma perna, e fazer um movimento de abdução e volta, controlando bem a pelve para não deslocar. É um exercício bem desafiador, para quem já fez exercício. Difícil ou não? É tranquilo? É difícil. Pode voltar, trocou. Isso. Volta. Ativando bem a parte abdominal, né? Respirando normalmente. A Janaína está perguntando, correr ativando o core, o que você acha? Isso, pode descer, voltou. Então, o core, na verdade, né, que é você que é especialista até nessa área aí, a gente sabe que a gente não consegue ativar ele o tempo todo conscientemente. A gente precisa preparar o nosso corpo para qualquer movimento de uma forma geral. Então, assim, você correr, tem gente que fala, vou correr com o abdômen contraído o tempo todo. O Iago é corredor, você não consegue, né? Eu acho que é assim 1 minuto, 2 no máximo, né? Eu acho que é um gasto energético a mais que você vai utilizar na sua corrida, né? Que já está fazendo um pouco de força para movimentar membro inferior, então fazer uma força a mais de abdômen só para manter a postura talvez não seja muito interessante. Então não é interessante ativar isso de forma consciente, mas é claro que a gente vai preparar esse tronco para estar estabilizado o tempo todo. Então, assim, a ativação do core vai ser uma consequência da sua preparação física anteriormente. Não, você conscientemente vai ficar o tempo todo contraindo ali o abdômen, né, para segurar. Então, assim, a literatura suporta bem isso, fala que é impossível a gente manter o core o tempo todo ativado, beleza? Então, a gente fez exercícios nessa posição e a gente pode evoluir em outras posições. Pode levantar? Em pé mesmo, isso. Um exercício que eu considero um dos principais é trabalhar glúteo médio, né? Principalmente glúteo médio, ativação da região, né, lombo-pélvica, estabilização lombo-pélvica. Pode colocar o elástico acima do joelho, novamente. São exercícios principalmente exercícios unipodais, né? Que você tem apoio de uma perna só, flexiona o joelho aqui. Você vai fazer uma rotação externa e volta. Pode rodar mais externa, expondo bem essa parte aqui. Eu posso pedir para ele soltar os braços, né? Flexionar mais o joelho aqui. Pode fazer. Então é um exercício que desafia bastante o equilíbrio pélvico no lateral, né? Porque a corrida é um movimento no lateral que você vai fazer uma sequência de passadas. Então é um exercício bem interessante. A gente pode... E qual outra ativação muscular que a gente pode fazer que é interessante? Pedir para ele fazer, pode relaxar um pouquinho aqui? Pedir para ele fazer assim, abre bem os dedos, põe no chão. O que você vai fazer? Erguer levemente o ar. Fazer uma pressão como se fosse puxar, mas não fazendo garra. Volta. Ergue levemente o arco. Então, os dedos apoiados, aí, isso. Ele ativou o arco aqui. O pessoal não está vendo? Vai um pouquinho mais para trás. Aí, deu? Isso. O que vai acontecer? Ele vai elevar levemente o arco. Não pode fazer garra de dedo, não pode fazer aquele movimento de garra, né? Mas ele vai erguer levemente. Na hora que ele ergueu, ele mantém a força. Que aqui ele chama foot core, né? A estabilização do pé. E pedir o mesmo exercício. Pode dobrar esse joelho aqui. Isso. Ativou lá, né, o core, flexiona mais e fazendo a rotação externa. Fica mais difícil ou não? Fica bem mais difícil. Então você está ativando aqui a região dos músculos intrínsecos do pé que são importantes para amortecimento e impulsão e trabalhando o glúteo desse lado e estabilização lombo-pélvica de forma geral. É um exercício bem interessante que desafia bastante o equilíbrio, né? E eu sinto também um trabalho bem interessante de core aqui. Isso. Então, aí você está ativando porque você tem que estabilizar, não que você está pensando, né? Isso que a gente preconiza, não ficar o tempo todo contraindo, mas de forma automática o que precisa, né? Ok, beleza. É um exercício interessante, talvez, para fortalecimento e prevenção de fasciite, né? O Iago atualmente está com uma fasciite plantar aqui, que a gente estava conversando antes, que é um exercício interessante numa fase, talvez, de reabilitação, né? Que ele já esteja um pouco mais sem dor, mas pode ser um exercício utilizado para prevenção, né? Principalmente que a gente talvez seja essa musculatura que esteja faltando, né? Sendo sobrecarregado. Então, assim, é importante não rodar a pelve, né? Não ter um alinhamento, né?
Tranquilo? Então nós falamos exercícios de mobilidade, a gente falou de 2 exercícios de mobilidade, o agachamento, falamos de 2 de ativação também, até mais de 2, né? As pontes unipodais, né? Que são interessantes para ativar glúteo e toda a região lombopélvica de estabilização. E esse exercício com mini band que ativa, além do pé, né? Ativação do pé, você está ativando a parte lombopélvica também para o corredor. O pessoal dando boa noite, eu não estou enxergando muito bem que eu estou mais distante aqui, gente, mas depois a gente vai respondendo, tá? E o terceiro passo que eu falei para vocês, que a gente ia falar dos pilares, né, para a gente gerar exercícios para os corredores, é a força. Um exercício muito interessante que eu utilizo muito, principalmente pós-reabilitação, né, de lesões de corrida, são exercícios que trabalham principalmente o músculo, a região do gastrocnêmio, né, a panturrilha, o músculo sóleo, né, que a gente às vezes faz aquele movimento simples, mas não exige muito do equilíbrio, que é utilizando o kettlebell, que é um exercício que você vai segurar de um lado, kettlebell, isso, estão enxergando aí, tá legal? Beleza, fica de frente para o pessoal, acho que vai ser mais legal, isso, pode segurar do lado aqui mesmo, você vai ficar de um pé só daquele lado, isso, eu peço para ele fazer uma ativação leve do arco, né, aqui da ativação dos intrínsecos do pé, sem fazer garra. Já é um exercício que trabalha bem já. Qual que é? Esse pé que está com... Sim. Então faz o outro, senão vai te causar dor. Vamos trocar aqui. Então eu posso pedir esse exercício e posso pedir para ele fazer como se fosse um movimento da panturrilha, né? Você vai erguer e voltar sem bater o calcanhar. Então vai e volta. Sobe bem. E se manter o máximo possível o equilíbrio. Então é um exercício mais avançado, né? Para o corredor que já tem uma certa experiência. Então você ganha força, né? É um trabalho de força e um trabalho de equilíbrio ao mesmo tempo. Isso. Pode subir e voltar na mesma cadência, isso, mesma dinâmica. Isso. Então aqui você acaba trabalhando um pouco da região lombopélvica também pelo peso, né? Balanceando ali, pode parar. É um exercício que trabalha principalmente essa região de gastrocnêmio, não só a parte de força, né, que é aquele exercício clássico da panturrilha, mas ele tem uma exigência a mais de equilíbrio dinâmico do pé, né? E o terceiro exercício de força, que eu acho que é fundamental para o corredor, é o agachamento. Eu acho que o agachamento é um dos exercícios mais completos que a gente pode pensar no corredor, porque a corrida nada mais é que um movimento de agachamento unipodal, né? Você faz lá, amortece energia e libera energia. Então, nada mais que a gente trabalhar agachamentos. Então, os agachamentos têm muitas variações. Tem o sumô, tem o mais clássico, o mais reto, né? A gente pode utilizar o mini band. Então, de frente lá para lá, você vai fazer um agachamento. Então, o agachamento com as 2 mãos na frente. A gente tem que cuidar, principalmente jogando o quadril para trás, pode fazer. Isso. Então, aqui, um exercício completo. Você está trabalhando dorsiflexão do tornozelo, joelho, quadril, gerando força de glúteo. Vê o alinhamento do centro de gravidade que você está passando em todos os pontos, né? Que o agachamento tem que cair mais ou menos bem centralizado aqui. Tá legal? Vocês estão enxergando legal aqui? Isso. Pode fazer um pouco mais aberto, que você vai pegar um pouco mais a região dos adutores. Quem tem uma limitação de mobilidade no quadril também fica mais confortável, né? De fazer com a perna um pouquinho mais aberta, né? Não tem problema. Pode ser uma variação anatômica, né? Que nem todo mundo tem o quadril na mesma posição. Tem algumas variações anatômicas aí. Ok. E a gente pode colocar, para dificultar um pouquinho a vida do Iago aqui, o mini band ali na região acima da patela um pouquinho e pedir para ele fazer o agachamento. Aí nem precisa do kettlebell, às vezes só esse trabalho aqui já é um trabalho que exige bastante, porque ele tem que manter a abertura aqui, né? Então está ativando bastante glúteo médio, estabilização. Trabalho legal, né? Isso aí. Então é uma forma de trabalhar força. Aí você pode trabalhar o agachamento com as barras aqui, pode trabalhar com kettlebell, pode trabalhar com pesos laterais.
unilateral, que é bem interessante também, né, pela corrida ser um esporte unilateral. São maneiras interessantes da gente trabalhar. Ó, legal, 25 pessoas, é agora que eu tô vendo. Muita gente aí, hein? Valeu, obrigado Sandra, que eu tô vendo aqui. Boa noite, Elizabeth, Thaís. Bacana. Alguma pergunta aí, pessoal, de exercício, para a gente encerrar nossa live? Eu vou responder rapidamente aqui, para a gente se despedir. Se tiver alguma pergunta, pode fazer agora que a gente responde. Teve alguma pergunta? Tá com um delayzinho, então tem que esperar um pouquinho. Uhum. Não teve nenhuma pergunta anteriormente. Ó, a Priscila aí. Priscila Janine já. Não sei se ela está indo, já foi. Não sei se está com delay também. Se teve alguma pergunta, eu não estou vendo. A Karen também, aluna lá de Dourados. Também trabalha com corrida, né, Karen? Legal. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou me despedindo, gente. Mas foi bem... Vai ficar disponível para vocês. Que bom que vocês gostaram. Obrigado, Jana. Valeu, brigadão. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar, depois a gente responde. Valeu pela presença de todo mundo aí. Eu queria agradecer o Iago também. Grande fera aqui, ó, corredor, fisioterapeuta top também. Obrigado, viu, gente? Valeu. Fica até a próxima aí. Obrigado, Sabrina. Valeu. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.